Vou orar mais uma vez. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, por esse dia de hoje. E eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes que de mim não tenho nada para oferecer, Senhor. Eu não tenho palavra, Senhor Deus, nenhuma, mas que Tu seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar através da minha vida, Pai. Porque de mim eu não tenho nada. Por isso, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, me capacitando, derramando da unção que eu preciso para transmitir aquilo que o Senhor gerou no meu espírito, Senhor Deus, nesse dia de hoje. No nome de Jesus, Pai, que eu te oro assim, te agradeço, coloco a minha vida diante de Ti. Desde já proíbo todo espírito contrário à Tua palavra de tomar conta, Senhor Deus, da vida dos Teus filhos. Todo espírito que tenta impedir, Senhor Deus, que a sua palavra seja proferida, Pai. Eu quero cancelar, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, todo espírito de distração, todo espírito de sono, eu repreendo agora, no nome de Jesus, Pai. E declaro que só o Espírito Santo do Senhor tem liberdade para agir nessa noite. Só o Espírito Santo do Senhor tem liberdade para falar nessa noite. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Toma a nossa mente, Senhor. No nome de Jesus, Pai. E declaramos, Senhor, vem nesse lugar. Governa, Senhor Deus, nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Telefone. Não, eu vou precisar dele. Agora eu vou precisar, depois eu te dou. Amém? Não tem como a gente... Nos tempos que a gente está vivendo, né? Esses dias que a gente tem vivido, não tem como a gente trazer uma palavra que não seja, né, relacionada a tudo isso que a gente está vivendo. Né? Esse tempo em que muitos estão com medo por conta do vírus, de serem contaminados por conta do vírus. Outros estão com medo, estão desesperados por causa da situação econômica do país, né? Porque o que está pairando nesse tempo é o quê? 1, medo de ser contaminado. 2, medo, né? O desespero por conta da situação econômica do país, que ninguém sabe como é que vai ficar, pessoas que não estão podendo trabalhar, pessoas que não estão podendo produzir e acabam ficando sem os seus salários, né? E outros desesperados porque simplesmente estão confinados em casa, e o confinamento realmente ele gera uma agonia, né, na nossa alma. O confinamento realmente forçado, né, gera essa situação na nossa alma. Então a gente acaba se pegando num desses 3 pontos, num desses 3 pilares, na situação que a gente está vivendo hoje, né? Então não tem como a gente falar de nada hoje que não seja para poder confrontar tudo isso que a gente tem vivido, amém? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nessa hora, no primeiro livro de Reis 19. Vou ler por aqui, porque fica mais fácil do que ficar mudando o texto ali. A gente vai ler um pouquinho Bíblia hoje, tá? Então, fique esperto, fique ligado. Primeiro livro de Reis 19, do 1 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim, Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira,
havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem é muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou, nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhes disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto e saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás de rei de Israel. E a Elishá ben Shafá, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arara com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a servir ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Eu quero falar aqui de um homem que foi profeta do Senhor. Vocês já devem ter percebido de quem que a gente vai falar. O homem que foi profeta do Senhor, que simplesmente ele sacudiu o inferno, abalou as estruturas de Satanás, porque ele confrontou. Esse homem foi Elias. Elias, que eu acabei de ler no capítulo 19, descrevendo o finalzinho do ministério dele. Mas eu vou deixar todo esse capítulo que eu li aqui agora, vamos deixar paradinho agora. Vamos entender quem era Elias. A gente descreveu aqui o final do ministério de Elias. Mas a gente agora vai falar, eu vou ler alguns textos e a gente vai falar quem era Elias. Que pode ser que você que está me assistindo já conheça a história de Elias, mas provavelmente tem gente que nunca ouviu falar. É um profeta antigo, um profeta do Antigo Testamento, e pode ser que você não tenha ouvido falar, ou simplesmente tenha ouvido falar, mas não conheça a história dele. Elias, ele confrontou Satanás.
de frente. No capítulo 17, 1 Reis 17, vamos lá ler aqui um pouquinho, para a gente conhecer. Quem foi Elias? 1 Reis 17. Diz assim, começa a falar sobre Elias. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Isso está no capítulo 17, no versículo 1. Eu não vou ler tudo, eu vou te explicar. Nesse tempo ali, Acabe era rei de Israel. Ele foi ungido rei de Israel. Só que a palavra diz que Acabe fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, se você pegar para ler o capítulo anterior, você vai ver que Acabe, que tem um trecho que fala que Acabe fez pior do que todos os que passaram antes dele. Todos os reis que passaram diante dele, Acabe fez muito pior. E Elias, um profeta de Deus, ele se levanta e fala: tão certo como vive o Senhor, porque Deus tinha mandado Elias assim fazer, não vai chover, haverá fome, não vai chover, até que sobre a minha palavra, a palavra de Elias, novamente venha a chuva sobre a terra. E ele confronta, ele se levanta com ousadia e confronta Acabe e declara essa palavra. E simplesmente não choveu. Nesse tempo, você vai acompanhar a leitura depois para você conhecer melhor a história de Elias, e você vai ver que não choveu. Depois, no capítulo 17, no versículo 8 ao 24, fala do milagre de Elias. Estou estabelecendo para você quem foi Elias. Algumas coisas que Elias fez. A unção que estava sobre a vida de Elias. Ainda no capítulo 17, no versículo 8, diz assim: os milagres em Sarepta. O 8 diz assim: então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te, ou seja, o Senhor falando para Elias: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traga-me um pedaço de pão. E aqui, essa viúva fala para Elias assim: mas eu não tenho pão, só tem eu e meu filho, só tem para mim e para ele, a gente vai comer e vai acabar. E ele fala assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. A viúva falou para Elias: então, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ou seja, era a última refeição daquela viúva. Ela e o filho dela não tinham mais o que comer. E Elias simplesmente fala assim para ela: não temas, vai, faz como eu disse, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno, e traz aqui. Depois farás para ti e para seu filho. Porquanto assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. E assim aquela mulher fez, aquela mulher obedeceu a palavra do profeta, e ela fez o bolo para ele comeu primeiro. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias do bolo que ela fez para o profeta. Comeram por muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade com a palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias.
Primeiro milagre aqui, ele multiplica a farinha e o azeite, e eles viveram por anos depois, simplesmente por causa desse milagre. E Elias foi o canal para que esse milagre fosse feito. Foi através da vida de Elias. Esse era Elias, que experimentou toda essa intimidade com o Senhor, que através da vida dele, ele pôde fazer milagres, porque o Senhor era com ele, o Senhor mandava, Elias obedecia, ele ouvia a voz. O profeta, quando ministrei sobre o ministério profético para as crianças, eu falei o quê? O profeta é aquele que ouve a palavra de Deus e fala aquilo que Deus mandou. O profeta não fala nada dele, fala daquilo que Deus mandou. E ele tinha uma intimidade tremenda com o Senhor. E não só o milagre da multiplicação foi feito por Elias, mas também o milagre, o filho dessa mulher, quando a gente prossegue aqui. Ó. Então, passados esses acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? E Elias falou simplesmente: me dá teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou-o sobre seu leito. Elias aqui, ele deita em cima do menino morto, e o menino volta a viver. Não é um milagre qualquer. Simplesmente ele deita sobre o menino e o menino volta a viver. O menino que já estava morto, ele volta a viver. Essa é mais uma experiência de Elias que eu estou te mostrando quem era Elias. O nível de intimidade que ele tinha com Deus. O nível do que ele já tinha visto Deus fazer. Esse era Elias. Não para por aí, não. No livro de 1 Reis 18, no capítulo 18. Anda aí um pouquinho. 1 Reis 18. O livro de 1 Reis 18, o capítulo todo, vai falar que Elias vence os profetas de Baal, que é justamente o que vai culminar naquele texto que a gente começou a noite lendo. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome estava grande em Samaria. Então Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do palácio, o homem que amava e temia o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada um, e lhes proveu água e comida. Vou adiantar aqui um pouquinho. Elias manda Obadias falar para Acabe simplesmente: olha, por favor, vá depressa comunicar a teu Senhor que Elias está aqui. Porque Deus mandou Elias se apresentar a Acabe. Amém? E assim foi feito. Primeiro Obadias fala: mas eu vou chegar lá e vou falar que Elias mandou eu dizer que ele está vindo, ele vai me matar, porque ele está à procura de você, Elias. Obadias falou com ele dessa forma: ele está à tua procura. E o que acontece? Toda pessoa que chega falando que te viu, mas que você não aparece, essa pessoa morre, porque ele quer te encontrar. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Deixa eu adiantar aqui, porque meu celular acabou voltando. Versículo 10. Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei meu Senhor não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estava refugiado em suas terras, ele o fazia jurar que haviam
se empenhado à tua procura, mas não havia sido possível encontrar-se. Contudo, agora me ordenas para entregar ao meu senhor essa informação? E Elias fala assim para ele. Então Elias assegurou-lhe: juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Esse texto aqui, eu não vou continuar lendo, porque ele é bem extenso. Ele fala de quando Elias confrontou os profetas de Baal. Todo mundo vai lembrar dessa passagem, quando ele manda eles escolherem o Deus dele, pegar metade do sacrifício, escolher o cordeiro para fazer o sacrifício e clamar pelo Deus deles, pelos deuses deles. E Elias simplesmente fala: vocês vão chamar aí e eu vou chamar daqui, o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse vai ser aclamado. E a história diz o quê? Que os profetas lá chamaram, começaram a se bater e nada de Deus respondeu com fogo. E Elias simplesmente ainda fica zombando, né? E fala assim: ó, chama mais alto, eu acho que ele está viajando, né? Melhor você, ó, eu acho que ele não ouviu não. Chama mais. Elias está lá descansadão, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia quem tinha mandado ele confrontar. E lá pelas tantas, depois que eles desistiram, Elias vai, e quando ele vai fazer o sacrifício dele, para que Deus responda com fogo, ele ainda manda molhar. Ou seja, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Esse era Elias. Esse era o Deus que conhecia. Deus respondeu com fogo. E a partir dali, a partir desse momento que está em 1 Reis 18, o que acontece? Levanta a fúria de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era a esposa de Acabe. Jezabel, no sentido literal, no Antigo Testamento, era uma pessoa. Amém? Era uma pessoa, uma mulher, que simplesmente estava ameaçando contra a vida de Elias. Por quê? Porque foi por causa da vida de Elias, através de Elias, que os profetas foram derrotados. Os profetas de Baal foram derrotados. E Jezabel se levanta em fúria, no capítulo 19, quando a gente leu aquela passagem, que a gente começou lendo essa noite, a passagem de 1 Reis 19, que fala o quê? Que Jezabel se levanta e dá um recado para Elias. Fala para Elias, ou seja, que eu vou mover. Ela não falou que ia mover céus e terras, porque demônio não move céus, né? Demônio só move o inferno. Então, ela mandou dizer o seguinte para Elias: fala para Elias que eu vou mover o inferno contra a vida dele. E é aqui que eu quero chegar nessa noite. É aqui, nesse ponto, que eu quero chegar nessa noite. Amém? Porque depois de tudo isso que aconteceu, depois de todos os milagres, depois de tudo que Elias tinha visto o Senhor fazer através da vida dele, depois de Elias ter visto, ter presenciado, ter sido portador de milagres, depois disso tudo, a palavra de Jezabel, a ameaça de Jezabel, fez com que Elias ficasse com medo. Mesmo Elias conhecendo a Yahvé, ao Senhor, ele ficou com medo. Simplesmente por causa do ódio que Jezabel se levantou contra ele. Ele simplesmente temeu. E é o que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Capítulo 19, volta lá. Assim que recebeu Elias este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Eu vejo aqui, logo de imediato, assim que ele ouviu chegar a notícia, ele fugiu. Não vejo aqui em nenhum momento Deus falando para Elias que ele tinha que fugir. Em nenhum momento Deus fala a Elias: olha, se prepara e foge. Não.
Aqui diz que assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Quanto a ele, fez passar a caminhada um dia e foi sentar-se num arbusto. E ali orou para Deus pedindo a morte. Olha isso. Elias tinha acabado de passar por aquele monte de milagre, aquele monte de mover de Deus. Eu imagino como tenha sido a questão do fogo, do sacrifício, de queimar e o Senhor responder com fogo. Eu fico imaginando isso, queridos. E Elias ali com medo, ele se esconde num arbusto, chora pedindo a morte. Aí ele deitou e dormiu. Mas aí a palavra de Deus diz o quê? Que um anjo tocou em Elias e disse: levanta-te e alimenta-te. Primeira coisa que o anjo fala para ele fazer: levanta-te. O anjo não manda ele se alimentar antes de levantar. Não, queridos. O anjo manda ele ficar de pé. Levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor. Elias então abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à cabeceira havia um pão quente que fora passado sobre as pedras, e água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Quando o Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será longa. Ou seja, Elias, você ainda não entendeu, né? É para você levantar e comer, se prepara, porque a viagem vai ser longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, o monte de Deus. 40. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ou seja, Elias, mais uma vez, né, a palavra nos mostra que Elias foi para a caverna porque ele quis. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares. Aí ele vai falando, por que ele está arrasado, parará, e fiquei solitário. Preste atenção nisso, e fiquei solitário. Restou somente eu. E agora procuram também me tirar a vida. Diante destas palavras, ou seja, depois do que Elias falou, Deus fala assim: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das trevas. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Ou seja, manifestações da natureza fortes, onde o Senhor se apresenta, né? E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui? De novo. A voz perguntou para Elias: que fazes aqui? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente. A mesma coisa. A mesma coisa que Elias já tinha falado antes, ele repete agora. Ele tá, ou seja, ele estava se lamuriando de novo. Amém? E fiquei solitário, mais uma vez. Restou somente eu. E agora procuram também tirar minha vida. A mesma coisa que ele já tinha falado antes, Elias volta a falar. Parece que ele ainda não tinha entendido, né, o que o Senhor estava querendo falar com ele. Então, o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel.
e a Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Depois de tantas vezes o Senhor perguntar: o que você está fazendo aqui, Elias? Levanta, come, vai, você tem uma grande jornada. O que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor sabia. Mas o Senhor queria que Elias falasse. A primeira vez ele se lamuriou. Na segunda vez, eu creio que o Senhor estava dando uma oportunidade para ele ver: poxa, se toca, Elias. Se toca, Elias. Porque eu já te fiz essa pergunta e você falou que a mesma coisa, eu não quero ouvir. Não era aquilo que o Senhor queria ouvir. E Elias fala o quê? Eu estou sozinho. Mas o mais interessante no versículo 18, Elias repetiu, né? 2 vezes que ele estava sozinho. O Senhor fala assim para ele, no 17, que era para ele ungir Eliseu, no 16, e a Jeú ungirás Eliseu. E no 17 fala assim: quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Agora olha o 18: mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Ele não estava sozinho? Ele não estava sozinho? Ele repetiu 2 vezes a mesma lamúria. Fiquei sozinho. Não, ele não tinha ficado sozinho. A palavra diz que o Senhor poupou os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Mas Elias, em determinado momento, a conexão entre Elias e o Senhor, em determinado momento aquela conexão estava falhando. Não tem quando a gente está com a internet, né? A mil, a internet, uma conexão perfeita. Quantas vezes, né? Vocês estão assistindo a live e de repente cai. Eu creio que deve ter caído a conexão da internet lá na época de Elias. Porque antes Deus falava e ele ouvia. Faz isso, sobe, ó. Você vai confrontar Acabe lá atrás, no primeiro texto. Mas, ó, você confronta e depois você sai para te poupar a vida. Deus estava dando a direção. A primeira direção Deus deu, mas aí você sai para poupar a tua vida. E ele vai. Só que em determinado momento, a palavra já não diz que Deus mandou ele fazer. A palavra diz que ele fez sozinho. E o que acontece? Ele se depara simplesmente amedrontado, aterrorizado por Jezabel. Uma mulher que tinha simplesmente, ó, fala para Elias, manda esse recado para ele. E eu hoje tenho visto isso, eu trouxe muito esse texto para nós, aquilo que a gente tem vivido hoje. Aquilo que a gente tem vivido nesse tempo mesmo de pandemia, nesse tempo de crise. Porque, querido, a crise, ela não pode te paralisar. Na crise você vai definir o que você vai querer ser. Na crise você vai definir como que você vai querer passar pela crise. Porque a crise ela pode te paralisar, ou a crise ela pode fazer com que você vá além, ou que você tenha uma nova caminhada no Senhor. Porque é a crise que vai determinar, você que vai determinar em meio à crise, como é que vai ser você depois. Porque a crise vai passar, ela passa, ela tem um tempo determinado, ela vai passar. Mas é você que vai determinar quem vai ser você depois da crise. Não tem como ser a mesma pessoa. Não tem como a gente estar diante dessa situação toda e a gente sair igual ao que a gente estava antes. A gente precisa redefinir o que a gente quer. E eu vejo aqui, como Elias, trazendo para o nosso contexto, trazendo para a nossa vida, nós já experimentamos pessoas que já experimentaram coisas tremendas do Senhor. Pessoas que já foram usadas tremendamente pelo Senhor. Pessoas que experimentaram milagres do Senhor, aquele milagre assim que chega aos 45 do segundo tempo, mas a gente sabe que vai chegar porque é o Senhor que está no controle. E a gente tem visto isso e simplesmente, queridos, por uma ameaça, a gente paralisa. Jezabel aqui para nós, lá no contexto de Elias, ela era uma mulher.
Ela, uma pessoa, hoje Jezabel aqui, representa um principado. Um principado, e como um principado, ele não tem sexo, tá? Não é mulher. É um principado que atua para paralisar a voz profética. Ah, paralisa só os proféticos? Não. Os profetas não. O principado de Jezabel vem para paralisar a voz profética. Eu e você somos profetas do Senhor, queridos. Nós precisamos anunciar a palavra. Nós precisamos declarar a palavra. Mas, infelizmente, o espírito de Jezabel tem manipulado, tem trazido uma situação de pânico sobre a nação, simplesmente pelas notícias. Se a gente puder trazer o que seria Jezabel hoje, seria a mídia que a gente tem visto. A mídia tem sido, infelizmente, a portadora do caos, profeta do caos. Aquela que vem dizer, ó, que vai acontecer isso, vai morrer um monte de gente, vai todo mundo morrer de fome. É isso que a mídia tem falado. Então, se a gente puder contextualizar, trazer a Jezabel e personificar, a gente vai colocar a Jezabel como sendo a mídia hoje. Porque simplesmente, queridos, quantos profetas do Senhor, quantos cristãos têm se apavorado diante da situação? Queridos, nós já vimos milagres tremendos. Cada um de nós aqui já experimentou o nome de Deus, eu tenho certeza. Se a gente fosse ter a oportunidade de falar, de perguntar para cada um, me fala um milagre que o Senhor já fez na tua vida. Eu tenho certeza que cada um aqui, a gente vai ficar falando, que aí você vai lembrar de outro, e de outro, e de outro. Só que parece que a gente tem esquecido quem é o Senhor nas nossas vidas. Parece que a gente tem deixado isso tomar conta de nós. Queridos, e percebe que não chegou nem a ser nada de concreto. Quando Elias ficou amedrontado desse jeito, em pânico desse jeito, ele simplesmente só ouviu. E de repente, é como se tudo que o Senhor tivesse feito por ele tivesse ido por água abaixo. Mas eu vejo aqui que, muitas das vezes, um problema de alma faz com que a gente perca a conexão com o Senhor. Eu creio aqui que foi um momentinho, quando Elias, ao invés de estar, profeticamente com a espada na mão, ele baixou a guarda. E às vezes a gente baixa a guarda também, e aí a conexão cai. E aí a gente pensa que está falando, às vezes a gente está falando com alguém no telefone, e a gente está falando, só que às vezes a gente não percebe que a conexão já caiu, que a ligação já caiu. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. E a gente está falando, está crente que a pessoa está ali, mas a pessoa já não está mais. E às vezes acontece assim comigo e com você. A gente acha que a gente está em perfeita conexão com o Senhor, porque afinal de contas o Senhor tinha acabado de falar rápido. Há pouquinho tempo o Senhor falou alguma coisa, foi tremendo, só que a conexão caiu e a gente não percebeu. E é necessário a gente perceber isso. É necessário a gente entender que a nossa conexão com o Senhor tem que ser constante. Aqui foi o final do ministério de Elias, o ministério profético. Elias era um profeta. Depois disso você não vai ouvir mais a Bíblia falar que Elias fez milagres. Você vai ouvir o capítulo seguinte, já vem falando de Acabe, e depois vai falar de Elias, como ele subiu ao céu, de uma carruagem de fogo. Mas Elias teve um ministério tremendo, queridos. Às vezes você que está aí me ouvindo já experimentou coisas tremendas do Senhor. Mas nesse momento está como Elias na caverna. E o Senhor está te perguntando: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu estou te vendo, mas não fui eu que mandei você ir para aí. Sabe, queridos, nós somos portadores das boas novas. Nós precisamos estar de pé. Lembra que o anjo falou para Elias? Põe-te de pé. E o que eu falo para você hoje, eu não sei o que essa situação tem te aprisionado. Eu não sei o que tem acontecido diante dessas circunstâncias que tem te aprisionado. Eu não sei se você está com uma angústia na alma, porque isso é natural acontecer, tá? Isso é natural acontecer. Porque estamos todos enclausurados, sem saber o que a gente pode fazer, sem saber como é que vai ser o dia
seguinte, a mídia o tempo todo ameaçando, ó, eu vou te matar, porque é isso que a mídia está falando. A mídia está falando, ó, você vai morrer. É isso que a mídia quer que a gente sinta. Essa é a sensação. Então eu não sei como você está assim hoje. Não sei se você está preocupado com as suas finanças, mas sabe, queridos, aquele Deus que nunca te deixou faltar nada, você está vivo, você não morreu de fome. Até hoje, se você está vivo, você não morreu de fome. Sabe aquele Deus que fez isso até hoje com você? Pois é. A promessa continua valendo. A promessa continua valendo, mas tem um detalhe. Você tem que ficar de pé. E você tem que se alimentar. Esse alimento não é físico só. Claro que a gente precisa se alimentar. O nosso corpo precisa se alimentar. Mas esse alimento aqui, querido, é espiritual. Esse alimento aqui é espiritual. Você precisa se alimentar com a palavra. Você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa... O que você tem feito nesse tempo? Você tem se refugiado na caverna esperando passar? Deixa eu te falar uma coisa. Vai passar, querido. Vai passar. É fato. Vai passar. Quando? Não sei. O Senhor sabe. Mas quando passar, como é que você vai estar? Eu fiz questão de procurar algo no dicionário, porque eu acho que é muito pertinente para nós. O Senhor tem me mostrado muito que nesse tempo Ele está preparando um exército. Ele está preparando um exército para nós, como Zoe. Ele já falou antes de acontecer, Ele já falou que estou forjando um exército. E eu fui pesquisar o que um soldado faz. E no Google estava dizendo o seguinte: um soldado, ou um militar, né? Como faz? É uma das pessoas que trabalha nas Forças Armadas de um país soberano. Ou seja, um militar, né? Um soldado do Exército Brasileiro, ele trabalha nas Forças Armadas do Brasil. Recebendo, agora essa parte que é interessante para nós, recebendo treino e equipamento para defender o referido país e os seus interesses. Queridos, nós estamos recebendo treino e equipamento para defender o reino de Deus. É isso. É isso. O Senhor deixou isso no meu espírito e eu fui procurar, é exatamente isso que Ele mostrou. Que nós estamos recebendo o equipamento e o treinamento para defender o reino de Deus. Ele está capacitando a gente. Sabe, queridos, a gente quer fazer parte do exército. Quem faz parte do exército do Senhor? Eu! Mas aí, o soldado resolve ficar na caverna. E quem é que vai defender o país? Se sou eu e você que temos que defender esse reino, eu não posso ficar na caverna, queridos. Eu não posso, eu sou portadora de boas novas. E é isso que Jezabel, o espírito de Jezabel, está tentando fazer comigo e com você. Está tentando tomar a nossa alma, né, o nosso coração, com informações totalmente erradas. Olha, eu vou te matar. Para quê? Para que a gente fique com medo e a voz profética se cale. Mas nessa noite eu quero declarar, queridos, que toda voz profética vai falar com abundância, vai reverberar. A nossa voz profética vai reverberar em vários locais por onde a gente passar, queridos. Onde a nossa voz chegar, eu declaro que ela vai alcançar 1000 vezes mais do que aquilo que o som audível pode chegar. Porque, queridos, a gente precisa ficar de pé e anunciar essa palavra. Nós precisamos defender o reino. Pessoas estão morrendo, não só de fome física. As pessoas estão morrendo de fome espiritual, sem conhecer o Deus. E é nesse momento que nós nos levantamos como profetas do Senhor para declarar que Jesus reina, para declarar que Ele está vivo, para declarar que ao Senhor pertencem todas as coisas, queridos. Para declarar para uma pessoa que está angustiada, Ele coloca você, a sua ansiedade, a sua dor, na cruz. Porque Ele já levou na cruz. Troca o seu jugo
com o meu fardo que é suave, assim te diz o Senhor. Se está pesado, troca com Ele. E eu falo para você e falo para mim também. Porque essa palavra primeiro veio ministrar na minha vida. É para mim também. Para que eu não venha perder o alvo. Para que eu não venha perder o foco naquilo que realmente importa. E o que importa é o reino de Deus. O que importa é o Senhor, queridos. Ele está nos equipando, Ele está nos ensinando. Só que a gente precisa ficar de pé. Não dá para a gente ficar na caverna, queridos. Não dá para a gente ficar falando, mas olha aí, eu estou angustiada, porque olha só o que está acontecendo, o nome do Senhor, todo mundo falando, barará, barará. Não, querido, não é para isso. Jezabel quer que você fique assim, Jezabel quer que você fique parado, mas eu quero declarar que o Senhor Jesus é Ele que te sustenta, é Ele que te toma pela mão, é Ele que é o provedor da tua casa, da tua vida. Talvez esteja faltando até alimento na tua despensa. Mas eu quero te convidar a declarar a tua voz profética. Você vai até a tua despensa e vai falar que aqui há abundância, mesmo não tendo nada, ou estando acabando. Eu quero te convidar, quero te incentivar a você levantar a sua voz profética na tua casa e falar, na minha casa, nos meus, isso não vai chegar. A você declarar para que esse vírus vá embora da nossa nação, da nossa vida, no nome de Jesus, queridos. No nome de Jesus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Mas isso só vai acontecer se você se levantar. Isso só vai acontecer se você entender que você é um guerreiro do Senhor, que você é um soldado do Senhor. E tudo que Jezabel quer fazer é enfraquecer esse exército. As armas o Senhor está dando. Como que a gente vai chegar para uma pessoa e falar assim, não, você consegue sim, porque eu estou passando pela mesma coisa que você, mas eu estou seguindo em fé. Eu estou seguindo em fé. Porque para nós, o que nos resta hoje é seguir em fé. Só que eu não posso falar para ninguém seguir em fé prostrado, numa caverna. Se quando Deus chega e me confronta, eu simplesmente falo, Senhor, é isso, aquilo, outro. Eu quero te fazer uma pergunta, o que você tem feito nesses dias de pandemia? O que você tem se alimentado? Só de comida física? Você só vai ficar mais gordo. Mas o que você tem se alimentado? Tempo você tem. Tirando alguns que estão trabalhando, tem 24 horas de tempo. Pode escolher. Eu torno a dizer, queridos, essa crise, ela vai definir o que você vai ser depois dela. Mas vai depender da tua posição, do teu posicionamento. O que você tem feito no meio da crise. Porque no meio da crise a gente tem uma coisa a fazer. Oração e adoração. Intercessão e adoração. Adoração e intercessão. Intercessão e adoração. É isso que nos cabe fazer. São os pilares para a gente se manter de pé. Adoração e intercessão. Se você está se sentindo angustiado, se você está se sentindo desanimado e você vai para a caverna, querido, é uma questão de tempo para você morrer espiritualmente. Eu quero desafiar a fazer diferente. A você olhar e falar assim para o Senhor, Senhor, como eu posso ser útil no teu reino? Como eu posso ser usado? Queridos, você já faz parte do exército. E eu creio e espero que cada um de nós, filhos Zoe, se levante como um soldado guerreiro. Não soldado que está lá só para fazer número. Não, queridos. Cada um tem uma função para esse tempo. Porque o soldado, ele se prepara para um tempo de guerra. Teve uma outra coisa que eu também peguei a definição, mas eu acabei perdendo. O soldado se prepara para um propósito específico. Ele se prepara para uma guerra, não é? O tempo todo que ele está lá no quartel, ele está aprendendo como defender o reino, como defender o país. Ele está o tempo todo lá aprendendo. E na realidade, chegou o tempo
Nós estamos nessa guerra. Nós estamos nessa guerra. Só que quando chega a guerra, a gente não pode ficar escondido. Se os guerreiros ficarem escondidos, como é que vai ser, queridos? O inferno está avançando. O inferno está se levantando. Essa artimanha do inimigo foi aquele golpe de mestre. Não é? Por quê? Porque ele veio com uma enfermidade que realmente enfraquece todo mundo está enfraquecido fisicamente, emocionalmente, por conta da enfermidade. E aí ele ataca. Aí ele vem na política, porque isso tem cunho político, a gente sabe o quanto o demônio ele atua na política, e aí ele vem dessa forma. E aí ele só vai destruir. E aí ele só vai destruir. Mas, queridos, nós somos do exército do Senhor. Nós precisamos defender esse reino. Esse reino só vai ser defendido à altura se você ficar de pé. Se eu e você ficarmos de pé. Não nos cabe, não dá pra gente ficar na caverna. Se entrou, é tempo de sair. Porque a gente vai mesmo, tem hora que a gente vai, tem hora que dá ruim nos negócios assim, né? E a gente vai pra caverna, mas assim, o ficar na caverna pra nós é questão de 3, 2, 1, acabou. Não dá. É tempo de se levantar, queridos. Então eu quero te convidar a se levantar nesse tempo, como guerreiro do Senhor. Como soldado, ele está te ensinando, nesse tempo aqui, ó, ele está te ensinando, queridos. Porque dói, o treinamento do BOPE é um treinamento violento. É um treinamento violento. Muitos não conseguem ficar, muitos desistem no meio do caminho. Mas eu quero declarar que no nosso meio ninguém vai desistir, amém? Amém. No nosso meio vão ser levantados guerreiros e guerreiras do Senhor para esse tempo. Sabe, querido, eu sei que às vezes a gente está com o nosso coração sangrando, mas a gente precisa se levantar. Porque quando a gente se levanta, é o Senhor que vai cuidar do nosso coração sangrando. É Ele que vai suprir as nossas necessidades. Mas a gente precisa parar de olhar para a gente mesmo. Amém? Então eu quero te convidar aí na sua casa a você se levantar, queridos. Porque talvez esse período de pandemia esteja fazendo com que você fique completamente agoniado. Eu preciso sair, eu preciso... Tá, você vai sair para quê? Para quê? Deus te mandou fazer o quê? Tira esse tempo que a gente está vivendo para buscar em Deus o que Ele tem para você, o que Ele quer para você. Senhor, o que o Senhor quer para mim quando passar essa epidemia, essa pandemia? O que o Senhor quer para mim? Ficar sentado esperando as coisas passarem, querido, vou te dizer, você vai sair dessa situação de crise diferente, sim, mas vai sair pior. Se a gente não melhorar a partir disso aqui que a gente está vivendo agora, todos os milagres lá não vão valer de nada. A gente precisa se posicionar hoje. Então eu quero te convidar a ficar de pé. E você vai se colocar para o Senhor. Você vai se colocar para o Senhor agora. Como está o teu coração? De como está o teu espírito? A gente vai colocar um louvor que eu creio que muita gente esteja passando por essa situação. Por isso que eu quero que nessa hora, nesse momento, você, aí onde você está, se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha, mas você fale com o Senhor. Você busque do Senhor uma mudança, para que você não fique na mesma situação. Chega de ficar em caverna. A caverna não é o nosso lugar. Deus, mais uma vez, segura minha mão. Segura na mão do Senhor nessa hora. Pede tua canção. Fala pra Ele. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir.
forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, que me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Peça para o Senhor te levar além, porque Ele tem planos muito mais profundos para você, querido. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O Senhor te renove nessa noite. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Peça para Ele que Ele te coloca de pé, querido. Ele te coloca de pé. Se você não está aguentando mais a situação, segura nas mãos dele que Ele te coloca de pé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Vem me Levanta e come. Levanta e come. sentindo minhas forças indo embora. Levanta e Mas come. tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Aleluia. Ele que é o Deus que pode te levar além, querido. Só Ele pode te levar além. Então, se está doendo, se está apertado o teu coração, segura nas mãos dele. Ele que te tira do chão. Ele te coloca de pé nessa noite, porque Ele te chama para que você levante e coma. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Eu quero colocar também a minha vida, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que seja o Senhor a nos fortalecer nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que as coisas têm sido difíceis, Pai. Mas nós não queremos ficar na caverna, Senhor. Queremos nos levantar como profetas do Senhor, Pai. No nome de Jesus, como soldados, Pai, que defendem o reino. Pai, como soldados que defendem o teu reino, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, que caia por terra toda ameaça de Jezabel sobre as nossas vidas, Senhor. E eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, Pai, profetas do Senhor sendo levantados em voz profética, Senhor, no nome de Jesus, em defesa do teu reino, no nome de Jesus, Senhor, que eu te oro assim e te agradeço. Amém e amém.